via jogos, novelas na TV, ou dias ensolarados na praia. Eu estava até brincando. Você não é proibido de ir na praia. Tem até uma irmã falando, eu vou porque eu vou meditar, eu falo com Deus, eu sinto a presença de Deus. Amém, glória a Deus. Mas eu até brinquei dizendo assim, buscai primeiro a sua prainha com solzinho, com sombreiro e as suas demais coisas que você pode fazer na praia, e todas as demais coisas não lhe serão acrescentadas. Amém? Ok. Resultado, morreu dona Oração. A autópsia revelou desnutrição, carência do pão da vida e da água viva. Em sua memória, ela será velada na Igreja dos Indiferentes, situada na Rua do Pecado, número 666. Não deixe a oração morrer na sua vida. Ressuscite-a a cada manhã. Muito interessante isso aqui, eu achei muito interessante. Porque eu vou falar sobre o aceitar a fé. Mas, apóstolo, o que é isso, o aceitar a fé? Está na palavra, é isso que eu estou falando. Nós vamos ver já já. Se você for observar nas Escrituras, na Antiga Aliança ou no Antigo Testamento, só tem uma palavra fé. Que está lá em Abacuque 2,4, que diz assim, o justo da sua fé viverá. Enquanto que no Novo Testamento existem 249 palavras fé. E esse mesmo texto que diz lá no livro de Abacuque, Paulo diz em Romanos 1,17, mas ele diz de uma maneira diferente. Ele não fala mais da sua fé. O justo da fé viverá, ou viverá da fé. Não é mais da sua. Porque Cristo ainda não havia chegado, não havia vindo. Então, por isso que ele fala da sua fé, não da de Cristo, que é diferente, completamente diferente. E eu quero mencionar, para começar, 2 versículos por onde eu vou me pautar para poder pregar para você. Amém, amados? Primeiro, Gálatas capítulo 3, versículo 25. Então, o tema, o aceitar da fé. Esse é o tema. Glória a Deus. Vocês vão ver que eu vou provar para vocês que a fé é Cristo, e Cristo é a fé. Por algumas coisas que são mencionadas pelo apóstolo Paulo, que nós vamos abordar, e por muitas coisas que estão ditas aqui na palavra. Então, vamos lá. Gálatas, depois de 2 Coríntios, Gálatas capítulo 3, versículo 25. Amém? Ok. Quem não trouxe a Bíblia, levanta a mão. 1, 2. Pode levantar, não tem problema, não vou te condenar, tá? Aqui ninguém condena ninguém. A própria palavra que condena. Eu não. Ok, levanta a mão quem não trouxe a Bíblia. Por favor, pegue o cesto de Bíblias, e nós vamos dar. Das Bíblias. Tem mais de 240 Bíblias ali. É das pessoas que esquecem, mas tudo bem. Foram pegar? Foi pegar, né? É importante porque as mensagens que eu ministro, essa foi a maneira que Deus me concedeu. Eu cito muitos versículos. E é importante você acompanhar até para anotar, tá? Para edificar sua fé. Porque conforme você vai penetrando na mensagem, a fé vai sendo edificada em nome de Jesus. Quem mais? Aqui. Ok. Então vamos lá.
Gálatas capítulo 3, versículo 25, mas pode pôr essa e outras que eu vou dizer, porque são algumas passagens, amém? Eu declaro multiplicação. Amados, eu senti mesmo aquela mensagem, foi uma palavra profética que me envolveu. Multiplicação. Ok, mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio. Aio era lei, era tutela, até que a fé viesse. Interessante que ele fala depois que a fé veio, como ela não existia. Mas eu posso colocar aqui também, se eu quiser, no lugar da fé, eu posso colocar depois que Cristo veio. Amém? Mas apóstolo, o que está dizendo? Eu estou dizendo que eu vou provar que a fé é o próprio Cristo. A palavra de Deus diz lá, quando fala a respeito, Paulo fala, no livro de Hebreus, o que tudo indica foi escrito por ele, a carta aos Hebreus. Por causa da maneira como ele escreve, é peculiar, que realmente era Paulo. Ele diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 3, que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Ou seja, os mundos foram criados pela fé através da palavra de Deus. Em João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3, diz assim: e no princípio era Deus. No princípio ele estava com Deus. Amém? E ele era Deus. No princípio estava com Deus, ele era Deus. Não, tem três coisas aí. No princípio era o verbo. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí diz no versículo 2 de novo, e no princípio ele estava com Deus. E tudo foi feito por meio dele. Olha, se Hebreus capítulo 11, versículo 3 fala que foi pela palavra, e a palavra é a própria fé, porque é Cristo. E diz lá, tudo foi feito por meio dele quem? Cristo. Sem ele, tudo que foi feito, nada teria sido feito. Sem a fé, tudo que foi feito, nada teria sido feito. Amém? Agora eu vou dizer o outro versículo que faz parte desse que nós lemos aqui, que está lá em Romanos, capítulo 11, capítulo 13, versículo 11. Romanos, um pouco atrás, antes de 1 Coríntios. Romanos, capítulo 13, versículo 11, amém? Porque eu desejo, e Deus muito mais do que eu, que a tua fé cresça. Amém. Cristo cresça na sua vida. Amém, amados? E fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono. Interessante, ele está falando lá, mas parece que ele está falando hoje. Porque a palavra de Deus é sempre atual. Parece que ele estava falando que Cristo já ia voltar ali. É o que ele diz. Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ele diz aceitar a fé. Esse é o tema. E aceitar a fé é aceitar a Cristo. É se envolver nele e ele em você, né? Já que se ele está em você, a fé está em você. Amém, amados? Amém. Se ele está em você, a fé está em você. Mas a palavra diz também, lá no livro de 1 Timóteo, também escrito por Paulo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o Espírito diz expressamente, ele está dizendo, o Espírito diz com muita evidência, com muita força, que nos últimos dias muitos, ou alguns, mas em outras traduções diz muitos, apostatarão da fé. Apostatar é se retirar. Apostatar é apartar-se. Então ele está dizendo, muitos apostatarão, ou muitos se apartarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está falando isso para a igreja, hein? Ele estava falando para a igreja.
Então, estou dizendo para a igreja. Isso é uma mensagem para a igreja. Que isso iria acontecer, hoje está acontecendo por causa das facilidades de tantas coisas. Então, as coisas que estão fora da fé são fáceis. Você não precisa da fé. A zona de conforto em que muitos estão, não precisa da fé. É só estar lá na carne. É só ficar dizendo um monte de bobagem e querer todas as coisas fáceis. Aí você não vai andar por fé, não vai andar em Cristo. Andar em fé, andar em Cristo. Amém, amados? Isso é de fato o que eu estou falando. Agora, interessante uma coisa, que isso como eu acabei de falar, é uma coisa muito atualíssima. Porque você está vendo, naquele próprio texto que eu li a respeito da dona oração, que está doente, está enferma, né? Ali você vê o que muitas pessoas preferem. Preferem as coisas pelas quais elas não precisam se esforçar. Não precisa jejuar, não precisa orar. Agora, interessante que muitos estão dizendo que não precisa jejuar mais. Quer dizer que Paulo, então, jejuou de bobeira. Falou, nos jejuns, nas vigílias, nos açoites, nas prisões. Meu Deus. Como não precisa mais jejuar? Precisamos jejuar até o noivo voltar. Porque o jejum fortalece a tua fé e faz você andar mais no Espírito. Mortificar a carne, isso é uma verdade. Todas as vezes que eu jejuei, eu senti minha proximidade maior com Deus. Eu ouço melhor a Deus. Eu tenho mais relacionamento com Ele. Amém, amados? Essa é uma verdade. Você não tem a dúvida disso. Como não jejuar? Não precisa jejuar. Quem inventou isso? É só ler as escrituras, você vai ver que os apóstolos jejuaram. Pedro jejuou, João jejuou, Paulo jejuou. Muitos jejuaram. Agora, eu vou te mostrar uma coisa, não é para você se assustar. Que a fé, você estar em Cristo, te leva a ter tribulações. Por quê? Para a tua fé crescer. Olha aqui o que diz, primeiramente, no livro de Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1 a 4. Que Cristo cresça em vós. Que a fé cresça em vós. Amém? E vai crescer. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, por Cristo a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem é que diz isso hoje? Quem é que pode dizer isso? Que se gloria nas tribulações. E Paulo também dizia, me glorio nas minhas fraquezas. Isso é tremendo, amados. Se gloriar nas fraquezas. Porque quando, ele acaba dizendo, quando estou fraco é porque sou forte. Porque é nas tribulações que muitas vezes você cresce, muitas vezes não. Invariavelmente você cresce nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Se não houver tribulação, você não vai perseverar, porque vai ser tudo fácil. Entenda a sua vida, porque diz assim, a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Tudo vai redundar, acaba redundando na esperança. Porque se você não tem fé, você não tem esperança. Que é da glória. Amém?
Essa é a nossa esperança, da glória. Aleluia! E a glória vai ser a própria redenção que Paulo fala. A salvação está mais próxima do que quando nós aceitamos, ou vocês aceitaram a fé. O que ele estava dizendo? Que salvação quer dizer que eles não estavam salvos. Ele está se referindo à redenção do próprio corpo. Porque o nosso corpo também é salvo, para ser glorificado. Amém, amados? Se Jesus falou, até os fios da cabeça estão contados, ele sabe todos os quantos caíram. Por isso que ele disse. E tudo isso vai ser vivificado, vai ser glorificado, não vivificado, glorificado. Os que morreram no fogo, o fogo vai devolver, a água vai devolver, porque vai ser uma ordenança. O céu vai estremecer, a terra vai estremecer, quando vier a glorificação, para nós nos encontrarmos com Cristo nos ares. Diz que os mortos vão ressurgir primeiro. Ressurgir não está dizendo que já vai ser arrebatado, mas eles vão ressurgir aqui. Muita gente vai ver no mundo inteiro, vai ser um rebuliço. Porque depois que Jesus ressuscitou, muitos santos da antiga aliança ressuscitaram, diz a palavra lá em Mateus capítulo 28, aliás 27, entraram na cidade santa, em Jerusalém, e foram vistos por muitos. Eles andaram por lá, entraram nas casas, foram visitar alguns, e eles viram, reconheceram quem eram. Diz a palavra. Então, quando isso acontecer, vai ser um estrondo. Já pensou milhões, milhões e milhões e milhões de mortos que morreram em Cristo, né, bem dizendo? Não os que não morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo, os que dormiram em Cristo, vão ressuscitar. Uau! Por isso que o diabo, nojento, ele está... Você viu aqueles filmes dos zumbis, morto-vivo? Não tem uns filmes assim? Graças a Deus eu não vi nenhum. Mas você vê lá os cartazes. Ele já está querendo dar uma pegadinha. Porque vai acontecer. Vai ressurgir aqui. Depois, diz lá, depois nós podemos ler, se você quiser. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz a respeito do arrebatamento. Então lá diz, depois nós, porque nós vamos subir juntos, não fala que eles vão subir primeiro. Eles vão ressurgir primeiro, com o corpo glorificado, e depois nós vamos ser glorificados. Mas nós vamos subir juntos. Diz lá que nós vamos subir juntos com os que ressuscitaram. Os que ressuscitarão. Amém? Você quer ver lá? Então, já que eu falei, a gente precisa ler direito às vezes, para entender. É tremendo. Porque nunca entrava na minha cabeça que eles iam subir primeiro. Nunca. Aí eu fui ler, falei, não, está aqui, ó. No versículo 15, vamos adiantar o negócio. Capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos adiantar o expediente. No versículo 15. Para a gente entender direito esse negócio. Dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ele não está dizendo aí que já subiu. Amém? Vamos pôr ele aqui, ele vai pregar. Às vezes o celular também dá umas... Ok. Pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado. A voz do arcanjo. Quem vai bradar vai ser o arcanjo. Não sei qual, seu Miguel. Tem mais de um arcanjo. Eu descobri isso esses dias agora. Não é só o arcanjo Miguel. A voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus. A trombeta vai ser de Deus. Amém? Vai ser um negócio tão forte que a trombeta vai ser de Deus. O leão vai rugir mesmo. Aleluia! Como cantamos aqui agora. O leão rugiu do trono. Vai ser a trombeta de Deus. Vai ser um arraso. Porque nós vamos estar vencendo a morte. O último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Aqui vai ser vencido. Para depois nós subirmos.
Porque Jesus, presta bem atenção nisso, Jesus subiu em vitória. Ele não subiu em derrota. A igreja não vai subir porque Satanás vai se manifestar. Não, a igreja vai subir em vitória. Aleluia. O último inimigo a ser vencido é a morte. Em Romanos 16, 20 diz assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia. E aí nós subimos. Amém? Yeah! Aleluia! Tudo isso tem a ver com fé, amém? Tudo isso. Se você não crê nisso, você não precisa crer em mais nada. Pelo amor de Deus. Porque isso vai ser tremendo. A voz do arcanjo, o som da trombeta. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Mas não subiram ainda. Amém? Não subiram? Vão ressurgir e todo mundo vai ver. Todo mundo. Nem todo mundo, mas uma grande parte da humanidade vai ver isso. Precisa ser um negócio chocante mesmo. Vai ser um negócio chocante. Amém? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Vamos juntos. Vamos juntos, não vamos separados. Amém, amado? Vamos juntos. Eles vão ressurgir, vamos estar glorificados. E nós, imediatamente, somos glorificados. E depois que isso acontecer, aí a gente sobe. Dê mais uma pausa, Jesus. Está escrito. Para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso Jesus revelou pessoalmente a Paulo. Apareceu assim: ô Lucas, eu vim aqui falar contigo hoje. Eu preciso dizer algumas coisas que não pude dizer na época aos discípulos, mas vou dizer para você. Olha, o arrebatamento vai se dar dessa maneira. E plá, falou com ele. Foi assim. Amém? Glória a Deus. Apóstolo, ele apareceu só lá a caminho de Damasco. Não. Eu vou te mostrar, nossa, aí o Espírito Santo vai levando, né? Não, eu vou te dizer aqui no livro de Atos, vou te provar o que aconteceu aqui. Por exemplo, num dos lugares que ele apareceu, numa das vezes, em Atos capítulo 18, versículos 9 e 10, disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fale, não te cales, pois eu sou contigo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Isso foi em visão, mas eu vou te dizer aqui uma outra passagem que foi tremendo, que está em Atos capítulo 23, versículo 11. Olha, Jesus se apresentando a Paulo, como me apresentei ali ao Lucas. Atos capítulo 23, versículo 11. Nós estamos vendo a Bíblia na profundidade. Na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, Jesus se apresentou a ele. Disse: Paulo, tem bom ânimo, como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Olha, Paulo, você vai para Roma. Outro dia preguei sobre isso aqui. Tudo que aconteceu, o diabo quis impedir, porque 40 judeus ficaram enraivecidos e queriam matar Paulo. Olha, planejaram para matar, vamos matar. Depois que Jesus apareceu a ele. Olha as tribulações. Olha as tribulas. Tiago, capítulo 1, que nós estamos falando disso. Amém, amados? Por isso, vale a pena passar por tribulação. Porque você vai sendo aperfeiçoado. E vai se enchendo de fé e do poder de Deus, amém? Então, Tiago, capítulo 1, a partir do 2. Glória a Deus. Amém. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo ou passares por provações ou tribulações, é a mesma coisa. É a fé sendo provada. Aquele que está em Cristo é provado mesmo. Passa por tribulação. Se não passar por nada, tem alguma coisa errada. Amém, queridos?
É o que ele está dizendo. Sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Você só vai ser uma pessoa que não tem falta de coisa alguma quando você for perseverante, mesmo passando pelas tribulações, porque elas vão fazer com que você persevere. Amém? Creia. Creia. Porque a falta de fé é abominável a Deus. A incredulidade é abominável a Deus. Eu vou te falar um negócio aqui no fim da mensagem, para que você entenda isso. É abominável. Você não agrada a Deus mesmo. E, amados, uma das coisas pelas quais estamos aqui nessa terra é para agradar a Deus. Através da fé. Que veio a você. Quando você a aceitou. Amém, queridos? É o que nós lemos lá. Louvado. Agora uma outra passagem que fala sobre isso interessante. Em Atos 14, 22. Olha aqui. Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, Atos 14, 22. Confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé. Como se ele estivesse falando, permanecer firmes em Cristo. Dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Uau! Apóstolo, você está pregando tribulação para nós. Não estou profetizando tribulação. Eu estou falando que é uma coisa normal. O nosso modus operandi como cristão precisa ser fé. Caminharmos em fé. Todos os dias da nossa vida. É natural, precisa ser natural para nós, o natural de Deus em nós, lógico, que na realidade é o sobrenatural, mas precisa ser natural para nós andarmos sobrenaturalmente. Precisa ser normal isso para nós. Amados, você ora por fé, você louva por fé, você adora por fé, você oferta por fé, você jejua por fé, você ora por fé. Amém? Amém. Tudo que é relacionado a Cristo é fé. Aleluia. Não adianta, por exemplo, você vir ofertar. Não fica chateado comigo, mas eu vou falar. Não vou alisar a sua cabeça. Eu tenho que falar aquilo que pode te edificar, não aquilo que te põe para baixo. Isso te edifica. Em nome de Jesus. Se você não ofertar por fé, ou em Cristo, significa que você não está fazendo aquilo por fé, você está negociando com Deus. Eu não vou dar isso. Ou negociando com o diabo, porque é negociar com o diabo. Eu não vou dar tanto, porque eu não acredito. Pronto, cadê a fé, santo Deus? Eu não acredito. Porque isso não é verdade. Como não é verdade? Então não está tendo fé nenhuma, você está negociando com o diabo mesmo. O diabo que está falando para você. Tudo que está fora daqui, tudo que está fora de Cristo é o diabo. E se você vai ofertar sem fé, é o diabo também. Você vai dar alguma coisa corriqueira, porque não é por fé. Você não é por fé, é pelo quê? Uau! As armas da nossa milícia não são carnais. Vamos ver lá, 2 de Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, mas vamos direto no 5. Porque tem tudo a ver isso que eu estou falando, amém, queridos? Aleluia. Ok. Derrubamos que as armas que são espirituais, ele está falando no versículo 4, para a destruição de fortalezas, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Se não são carnais, são espirituais. Amém? É lógico. Versículo 5. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus
elevamos cativo todo pensamento à obediência da fé, obediência de Cristo. Hã? 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5. Glória a Deus. E olha que ele fala, e estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Uau! Esse cara era muito machão, espiritualmente falando, tá? Não é? As coisas que ele falava. Glória a Deus, as cartas que ele escrevia, tudo lastreado no poder de Deus, pelo Espírito. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela vida desse homem. E de tantos outros aqui. Mas sobretudo por ele, né? Porque muitas coisas nós aprendemos e crescemos através disso. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu quero arrematar esse negócio. Porque eu não quero... Deixa eu ver aqui o relógio. Bom, amanhã... Quem vai trabalhar amanhã? Nossa, vocês vão... Não deu uma emendadinha? Não deu para dar uma emendadinha. Mas vocês vão ter grandes conquistas lá. Só porque vão trabalhar. Aí você vai dizer, puxa, fez bem mesmo eu vir trabalhar hoje. Glória a Deus. Não vai pegar trânsito, né? Não vai, Marilene. Vai pegar trânsito? Não, não vai, não. Em nome de Jesus. Vai ser uma bênção. Deus vai te dar uma vitória amanhã. Você vai ver. Glória a Deus. Aleluia. Mas abra no livro de Marcos, capítulo 11. Eu quero adiantar isso pelo seguinte, senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Eu não vou poder ministrar a sua vida. Nós vamos ministrar a sua vida em nome de Jesus.